A noite em São Gonçalo do Rio Abaixo nunca mais foi a mesma. Desde o ritual mal sucedido, o berrador parecia mais ativo, mais faminto. Os gritos, antes espaçados, agora ecoavam todas as noites, cada vez mais próximos das casas. O medo se entranhava nos ossos dos moradores como uma febre maligna, sugando-lhes a sanidade. Foi então que começaram os desaparecimentos dentro da própria vila. Primeiro, uma criança, Lúcio, de 8 anos, que saiu para buscar lenha e nunca mais foi vista. Depois, Dona Margarida, uma senhora que morava sozinha perto da igreja, encontrada de joelhos em seu quintal, os olhos arregalados, a boca aberta em um grito mudo. O padre, ao tentar fechar seus olhos, recuou horrorizado. As órbitas estavam completamente negras, como se o próprio vazio tivesse tomado seu corpo. Algo terrível estava acontecendo. Desesperados, os moradores finalmente procuraram Geraldo dos Anjos. O velho eremita os recebeu em sua cabana escura, iluminada apenas por velas gastas e lamparinas trêmulas. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelo conhecimento proibido, transparecia algo entre o cansaço e o terror. Ele sabia o que estava por trás do berrador. Há muito tempo, antes desta vila existir, um pacto foi selado. Um homem, consumido pelo ódio, vendeu sua alma por vingança. Mas o preço foi alto demais. Ele não apenas se tornou parte do próprio mal, mas foi condenado a berrar sua dor por toda a eternidade. E agora, alguém rompeu o selo. Os presentes se entreolharam, um calafrio percorrendo suas espinhas. Quem havia quebrado esse pacto? O que isso significava para a vila? Geraldo suspirou e fitou o vazio, como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. Ele está voltando, mas desta vez não quer apenas assombrar. Ele quer sangue. Naquela mesma noite, o terror atingiu seu ápice. A lua cheia ergueu-se no céu, banhando as matas em uma luz espectral. O cheiro de enxofre impregnou o ar. Cães uivaram e, um a um, começaram a se calar. O silêncio era absoluto. Então veio o grito. Não era apenas um, eram vários, como se a floresta inteira estivesse chorando de agonia. Portas tremiam, janelas estalavam e as velas nas casas se apagaram, lançando todos na escuridão. Algo caminhava pela vila, um vulto alto, esquálido, de membros longos e desproporcionais, arrastava-se lentamente pelas ruas de terra, deixando pegadas profundas no chão. Seus olhos, duas brasas infernais, varriam as casas, buscando algo ou alguém. E então ele parou. Na porta da casa de José Severino, o fazendeiro, suando frio, apertou o cabo da espingarda, sabendo que era inútil. O berrador ergueu sua cabeça e soltou um grito tão poderoso que as vidraças explodiram. O fazendeiro sentiu seu corpo travar, como se mãos invisíveis o segurassem. A porta se abriu sozinha. O que aconteceu naquela casa, naquela noite, ninguém sabe ao certo. Apenas que, ao amanhecer, a porta continuava escancarada e José Severino não estava mais lá, nem vivo, nem morto. Apenas desaparecido. E nas paredes de sua casa, escritas com algo escuro e viscoso, estavam 4 palavras que gelaram a espinha dos moradores. O pacto foi rompido. Agora, a vila inteira estava condenada. O medo em São Gonçalo do Rio Abaixo atingiu um patamar insuportável. Ninguém ousava sair de casa à noite. As ruas antes movimentadas ao cair da tarde agora eram um deserto silencioso, onde apenas o vento assoviava por entre as frestas das portas mal vedadas. O berrador não era mais uma lenda sussurrada entre cochichos, mas uma realidade cruel e faminta. Os rastros deixados pelo ser eram impossíveis de ignorar. Pegadas profundas que pareciam queimadas no chão de terra, marcas de arranhões nas portas das casas, gado abatido e largado sem os olhos, sem a língua.
Mas o mais aterrorizante eram os gritos que continuavam a ecoar todas as noites, como se a própria terra chorasse em dor. Geraldo dos Anjos se trancou em sua cabana. Sabia que precisaria de mais do que velhas lamparinas e ervas queimadas para deter o que estava por vir. Revirando seus livros antigos e os pergaminhos escondidos, encontrou um nome proibido. Se o berrador havia retornado por um selo rompido, só um ritual mais antigo e poderoso poderia contê-lo novamente. Mas esse ritual exigiria um sacrifício. Na vila, a histeria crescia. O sumiço de José Severino foi a gota d'água. Famílias inteiras se preparavam para partir, mas havia um problema. Aqueles que tentavam deixar a vila, seja por estrada, seja pelo rio, desapareciam antes de chegar ao destino. Era como se um cerco invisível tivesse sido formado ao redor do povoado. O pavor se espalhava como uma doença. Uma noite, um grupo de homens armados com tochas e facões decidiram caçar a criatura. Liderados por Damião, o filho mais velho de José Severino, partiram em direção à mata, seguindo os rastros escuros. Não voltaram. Na manhã seguinte, apenas um deles retornou. Elias, um rapaz magro e de olhos esbugalhados, coberto de sangue seco e lama. Balbuciava palavras sem sentido, tremendo dos pés à cabeça. Quando finalmente conseguiu falar, apenas murmurou: "Ele não está sozinho." A revelação fez com que o desespero tomasse conta da vila. Se o berrador não estava sozinho, quem mais andava nas sombras com ele? O que mais havia sido libertado com o selo quebrado? Naquela noite, os gritos aumentaram, e junto deles, risadas distorcidas, como se vozes sobrepostas sibilassem segredos ao vento. O ar ficou denso, impregnado de um cheiro podre, e uma neblina espessa cobriu as ruas. Quando os primeiros raios de sol surgiram, 2 casas estavam vazias. Famílias inteiras haviam desaparecido, sem rastros, sem vestígios. Foi então que Geraldo decidiu agir. Chamou os mais corajosos e revelou o que havia descoberto. Havia uma forma de deter o berrador, mas isso exigiria algo impensável: sangue de um inocente. Os moradores se entreolharam, horrorizados. Quem estaria disposto a pagar esse preço? Quem seria sacrificado para salvar a vila? E se o ritual falhasse? O tempo estava se esgotando. O berrador estava faminto e agora não caminhava mais sozinho. O silêncio da noite foi quebrado pelo choro de uma criança. No casebre de Dona Alzira, seu neto Pedro acordou gritando, os olhos arregalados, tremendo, como se houvesse visto algo além da compreensão humana. A avó o envolveu em um abraço apertado, tentando acalmá-lo, mas ele apenas murmurava entre soluços: "Eles estão aqui. Eles estão esperando." Na manhã seguinte, um grupo de moradores, liderados por Geraldo dos Anjos, se reuniu no centro da vila. O velho eremita olhava para cada rosto ao seu redor, procurando encontrar coragem em meio ao desespero. Sabia que a única forma de restaurar o equilíbrio era realizar o ritual. Foi quando um homem se adiantou. Miguel, o irmão mais novo de José Severino, fitou a multidão com um olhar firme. "Se isso for a única forma de acabar com esse tormento, eu faço. Mas preciso saber, isso vai funcionar?" A voz dele não tremeu, mas havia um peso terrível em suas palavras. Geraldo respirou fundo antes de responder. O ritual foi escrito há séculos, usado apenas uma vez. O berrador foi selado, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu com aquele que se ofereceu ao sacrifício. Pode ser que você desapareça, ou coisa pior. O rosto de Miguel endureceu. "Então, vamos acabar com isso de uma vez." Naquela mesma noite, a vila foi tomada por uma tensão sufocante. O ritual deveria acontecer na clareira da mata, onde o selo original fora quebrado. Sob a luz fria da lua cheia, Geraldo desenhou símbolos antigos no chão, formando um círculo ao redor de Miguel.
Outros homens seguravam lamparinas, lançando sombras fantasmagóricas nas árvores retorcidas. O ar cheirava a ervas queimadas e cera derretida. O primeiro canto começou. A voz de Geraldo ressoou na noite como um lamento ancestral, e o vento soprou mais forte. Miguel, ajoelhado no centro do círculo, fechou os olhos, esperando o inevitável. Mas antes que o ritual chegasse ao clímax, algo aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou o ar. As árvores estremeceram. A terra tremeu sob os pés dos presentes. O berrador havia sentido a ameaça e não estava sozinho. Das sombras da floresta, figuras deformadas emergiram, olhos vazios brilhando na escuridão. Eram aqueles que haviam desaparecido. José Severino, os caçadores, as famílias inteiras. Mas não eram mais humanos. Seus corpos estavam distorcidos, membros alongados, bocas abertas em um grito silencioso. Eles avançavam devagar, cercando a clareira, impedindo qualquer tentativa de fuga. A vila inteira estava condenada, e o sacrifício talvez não fosse suficiente. Miguel se levantou de súbito, os olhos arregalados. O círculo ritualístico começou a brilhar, queimando a terra ao seu redor. As criaturas hesitaram. O berrador soltou um urro de fúria, mas Geraldo não parou de entoar as palavras proibidas. O ritual estava funcionando, mas o preço poderia ser ainda maior do que imaginavam. Então, a luz do círculo explodiu, e tudo se tornou escuridão. A explosão de luz na clareira iluminou a mata por um breve instante, antes de tudo mergulhar em uma escuridão absoluta. O ar ficou pesado, como se o próprio tempo houvesse parado. O berrador soltou um urro de fúria, um som gutural e cortante, enquanto as criaturas deformadas hesitavam, seus movimentos tornando-se erráticos, como marionetes cujos fios estavam prestes a se partir. Geraldo manteve a voz firme, apesar do suor frio escorrendo por sua testa. Ele sentia o poder do ritual se intensificar, mas também percebia algo que não havia previsto. Miguel, o sacrificado, não gritava. Seu corpo tremia, mas ele não demonstrava dor. Apenas um olhar fixo e vidrado, como se estivesse enxergando algo que os outros não podiam ver. Os moradores que assistiam de longe mal conseguiam respirar. Cada segundo parecia uma eternidade. As criaturas contorcidas se debatiam, suas formas oscilando entre o humano e algo muito pior. Algumas caíram de joelhos, outras soltaram guinchos, lancinantes antes de se dissolverem na Terra Negra. Então algo mudou. Miguel, ainda dentro do círculo luminoso, ergueu a cabeça. Seus olhos não eram mais os mesmos. Um brilho escuro, profundo como um abismo, pulsava em suas órbitas. Geraldo parou de entoar as palavras do ritual por um instante, confuso. O vento cessou. O berrador também parou de berrar. Um silêncio denso e opressor dominou a floresta. E então Miguel sorriu. Não era um sorriso humano. Era algo que não deveria existir. Um esgar macabro que gelou o sangue dos que ainda conseguiam observar a cena. Seus lábios se moveram, mas sua voz veio de todos os lados ao mesmo tempo, como um eco de outra dimensão. O pacto nunca foi rompido. Ele apenas mudou de dono. O brilho do círculo ritualístico se dissipou instantaneamente, e o corpo de Miguel começou a se erguer, como se fosse puxado por fios invisíveis. Seus braços se abriram, e sua pele começou a se rachar, revelando algo escuro e pulsante por baixo. O berrador, que antes era o maior terror da vila, recuou. As criaturas que antes lhe obedeciam se arrastaram para as sombras, temendo a nova presença. Foi então que todos perceberam. O ritual não havia selado o mal. Ele o havia libertado de sua antiga forma. Miguel não era mais Miguel. Geraldo sentiu o desespero tomar conta de si. Havia falhado. O sacrifício não apenas havia sido em vão, como havia criado algo pior. O berrador havia sido apenas um sintoma, uma praga antiga que se arrastava entre os vivos. Mas agora,
Algo maior havia assumido seu lugar. Os moradores que estavam na vila ouviram quando o grito do berrador cessou de vez. No lugar dele, uma risada gutural se espalhou pelo ar, ecoando por toda a região. As lamparinas das casas se apagaram ao mesmo tempo. O chão tremeu levemente, como se a terra lamentasse o que estava por vir. E então a noite recomeçou, mais escura do que nunca. Geraldo correu, puxando os poucos sobreviventes consigo. Para a vila, agora! Sua voz saiu rouca, mas cheia de urgência. As pessoas tropeçavam nas raízes e pedras, mas ninguém ousava olhar para trás. Atrás deles, o que um dia fora Miguel ainda pairava no ar, os olhos brilhando como duas estrelas mortas. Quando finalmente alcançaram a vila, as portas foram trancadas e as janelas fechadas com tudo que podiam encontrar. Mas eles sabiam. Nada disso faria diferença. O que tinham liberado agora não precisava de portas ou janelas para entrar. A primeira batida soou na igreja. O padre rezava baixinho, segurando um crucifixo tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. A segunda batida veio mais forte e as velas ao seu redor se apagaram. Na terceira batida, o sino da igreja tocou sozinho, um som grave e desafinado que ecoou pela vila como um prenúncio de algo terrível. Agora, a vila pertence a mim. A noite ainda não tinha terminado, e o verdadeiro horror estava apenas começando. A escuridão parecia ter um peso próprio, apertando os peitos dos moradores, fazendo com que o ar parecesse rarefeito dentro das casas trancadas. Cada um segurava sua respiração, esperando que a noite simplesmente passasse, mas ninguém tinha ilusões. O que quer que Miguel tivesse se tornado, o que quer que tivesse se libertado naquela clareira, não desapareceria com o nascer do sol. O som de passos ecoava nas ruas vazias. Eram lentos, arrastados, mas pesados, como se cada passada cravasse a terra, deixando um rastro de corrupção pelo caminho. Geraldo, encostado na porta de sua cabana, mantinha os olhos fechados, murmurando preces antigas. Ele sabia que palavras não seriam suficientes, mas era tudo o que lhe restava naquele momento. A igreja foi o primeiro alvo. As portas rangeram sob a pressão de uma força invisível. O padre já estava de joelhos, orando com os olhos fechados, suando frio. Quando a madeira finalmente cedeu, ninguém viu um corpo atravessar a entrada. Não havia uma forma física caminhando pelo corredor entre os bancos, apenas a presença. Um frio cortante, um peso insuportável sobre os ombros de quem ainda tinha coragem de erguer a cabeça. A cruz na parede se virou sozinha. O padre soltou um gemido de horror, tentando se arrastar para longe. Mas a voz de Miguel preencheu a igreja, em cada palavra vibrando nas paredes, como se o próprio templo estivesse sendo tomado por algo antigo e impuro. Nenhuma fé pode protegê-los agora. O sino soou novamente, mas não havia vento para movê-lo. Os moradores, ainda trancados em suas casas, ouviram o som e sabiam que não era um aviso. Era um sinal. Algo havia mudado, algo estava se espalhando pela vila. E nenhum ritual poderia deter o que estava por vir. Naquela madrugada, o padre desapareceu. Sua batina, encontrada em frente ao altar, estava rasgada e suja de uma substância escura, como tinta misturada com sangue. E acima do altar, em letras distorcidas, estava escrita uma única frase: Os 6 portões estão abertos. A vila já não era um lugar seguro. Geraldo não esperou amanhecer para reunir aqueles que ainda tinham alguma coragem. Sentados ao redor de uma mesa de madeira velha, iluminados apenas por velas trêmulas, o velho eremita contou tudo o que sabia. O ritual foi um erro. Tentamos selar algo que já estava pronto para partir. Mas ao invés de trancá-lo, demos um corpo novo, uma forma nova. Miguel era forte, forte o suficiente para não ser consumido, mas para se tornar algo pior. Ele é mais do que o berrador.
Ele é o arauto de algo maior. Os olhos dos presentes se arregalaram. A esperança sumia de seus rostos. E como podemos detê-lo? Perguntou Elias, a voz tensa, as mãos tremendo sobre a mesa. Geraldo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua expressão era sombria. A única forma de acabar com isso é impedir que ele complete sua transformação. Mas para isso, precisamos encontrá-lo antes que o ritual dele seja concluído. Que ritual? Indagou Damião, o filho de José Severino, ainda segurando a faca na cintura como se sua lâmina pudesse oferecer alguma proteção. Geraldo olhou para cada um dos rostos ao redor da mesa. Sabia que o que estava prestes a dizer poderia quebrar qualquer resquício de coragem que ainda restava neles. Ele precisa de 7 oferendas, 7 almas para abrir o último portão, e ele já tem 4. O silêncio foi absoluto, os desaparecidos, o padre, as famílias inteiras. Tudo fazia sentido agora. Miguel não estava apenas espalhando terror pela vila. Ele estava preparando algo maior, algo que transcenderia o que qualquer um ali já havia testemunhado, e eles tinham pouco tempo. A partir daquele momento, a caça começava. Mas a pergunta que cada um se fazia, no fundo de seus corações aterrorizados, era: e se Miguel já estivesse um passo à frente? O pior ainda está por vir. Não perca o próximo episódio dessa história arrepiante. Fique atento e prepare-se para o que vem a seguir. Inscreva-se agora no canal Grandes Enigmas e não perca nenhum detalhe dessa saga de mistério.